Bom dia, tudo bom? Bom, eu prometi que hoje nós falaríamos sobre o abuso sexual na infância. Então vamos por partes. O primeiro abuso que nós vemos, inclusive que os próprios pacientes reclamam, é quando existe a erotização sexual da criança a partir do 1 ano de idade, ou até mesmo bebê. Tem muita gente que erotiza o bebê. E o que é que acontece? A criança se sente abusada sexualmente, invadida, porque ela não tem noção de sexo, não tem noção. Então, o que é que fazem? É barba passando pelo pescoço da criança, isso é erotização infantil. Tomar banho nu. A criança, ela não entende o que é grande, o que é pequeno, o que tem pelo, o que não tem, que ela vai ter amanhã. Ela sabe lá o que é amanhã? Criança não tem tempo, ela não sabe o que é tempo. Ela não tem codificador psicológico para entender o tempo dela, né? Então, a criança, quando é colocada com roupas eróticas, né? Shorts aparecendo a polpa do bumbum, biquínis devassos, ou então maquiando a criança, botando a criança com roupas de adulto. A criança passa pelo período da erotização infantil natural dela, quando ela calça os sapatos de adultos, quando ela coloca ela mesma as roupas de adulto, dizendo que é da mamãe, que vai trabalhar, que vai fazer, que vai acontecer. Isso é uma erotização infantil natural. Ela está se adultecendo naquele momento, mas é natural. Agora, forçado pelo adulto, isso se torna uma erotização imposta e a criança se sente invadida. Outra consequência, quando a criança vê pai e mãe mantendo relações sexuais. Claro que isso vai erotizar a criança. Ela não entende o que é aquilo, mas ela vai começar a perceber que o seu corpo começa também a sentir. Só que ela não sabe agir. O que é que acontece? Tem crianças aqui que me chegam com 12, 13 anos erotizadas e me dizendo que se masturbam compulsivamente. Adultos com 40, 50, 60 anos, 70 e me dizendo que não conseguem parar de se masturbar porque sempre escutaram os pais transando, ouviram os pais transando e às vezes os pais pensam que a criança está dormindo. E quando a criança percebe que os pais vão transar, elas fingem que estão dormindo, porque elas também querem participar daquilo, sem entender. Eu, uma certa vez, atendendo uma paciente aqui que foi muito erotizada na infância e hoje ela não consegue ser feliz. Ela se casou, mas não conseguiu ser feliz, ela não consegue ter confiança nas pessoas, porque rompe o respeito, rompe a confiança. E eu estava com umas pulseirinhas, monte de pulseirinhas, que faz aquelas zoadinhas, e eu fui consertar assim o cabelo, e ela escutou, ela tomou um susto assim, odeio essa zoada. E eu disse, o que foi que ele remontou? Era a zoada das pulseiras de minha mãe, quando estava na cama com meu pai. Então ela erotizou muito esse pai, né? E com isso, o que é que acontece? Com o pai a gente não transa. Freud diz que nós temos 3 níveis para a relação sexual e também para a relação com os desejos do ego. O primeiro é o pré-prazer, né? Que vamos nos relacionar como se fosse sexualmente. O pré-prazer seriam os preliminares, seria a paquera, seria aquela atração, né? Que vulgarmente se chama de tesão, sentindo tesão, isso é pré-prazer. O prazer é quando você está se abastecendo daquilo, né? Está sendo correspondido daquilo, ou seja, uma boa relação sexual, preliminares, né? Isso atinge o prazer. E outra é quando chega ao desprazer, quando a relação termina. A gente pode fazer uma relação dessa também até com comida. Freud fala também sobre isso.
Quando nós gostamos de um prato, nós ficamos, né, com aquela euforia. Ah, hoje tem essa comida. E aí o que é que acontece? A gente vai ter um pré-prazer. É o cheiro, é aquilo que atraiu. Depois a gente se abastece, a gente come. O que é que a gente, primeira coisa que a gente quer tirar da nossa frente? O prato sujo, né? Para vir a sobremesa, ou até mesmo a gente se abastecer de outras coisas, de um cafezinho, né? Então a gente já não quer mais ver aquele prato sujo. Essa é a construção, o caminho natural, normal de um ser humano que teve a sua fase psicossexual natural, normal. Então, quando a criança ela é exigida eroticamente, através de muitos beijos, eu vejo às vezes vídeo de pai beijando na boca de filho homem, pelo amor de Deus. Quando a criança chegar aos 14, 15 anos e achar que isso é normal, aí vai querer trazer para terapia, ah, doutora Solange, eu não quero que meu filho seja gay, como se eu tivesse vara de condão. Então nós não podemos fazer induções a crianças sexuais. A mesma coisa são as meninas, às vezes muito excitadas. Então isso é abuso sexual na infância, né? Dizer que a criança namora, a criança não namora. Criança tem amizade, criança tem carinho, criança tem que ter respeito, amor, para que possa servir de adulto melhor amanhã. Gente, precisamos de uma sociedade mais justa. Precisamos de uma sociedade mais equilibrada. Mas para isso é necessário criarmos bem. Outro abuso sexual é quando babá, pai, mãe, padrinho, melhor amigo da família invade a criança. Ou qualquer pessoa da relação. Porque geralmente abuso sexual na infância vem de pessoas muito ligadas à criança, na creche, na escolinha. Então, a criança precisa ter muito cuidado, os pais precisam ter muito cuidado com a criança nesse momento. Porque tem pessoas, tem adultos que invadem, estraga a criança. Pode ter certeza, abuso sexual é terrível. Como eu faço a capacitação dos conselheiros tutelares da infância e da juventude para o Ministério Público através da Fundacem, fazendo a pesquisa sobre abuso sexual na infância, as pesquisas apontam em cada um segundo, uma criança é abusada sexualmente no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças, né? Criança é coisa séria, é o adulto de amanhã. Então invadir uma criança é porque esse adulto já foi invadido. Todas as vezes que alguém invadiu, sentiu a necessidade de transferir os seus males para uma criança, é porque ela também foi invadida, né? Então se torna uma doença. Ela se torna uma perversa sexual, uma pedófila, e vai justamente fazer com a outra criança. Às vezes dormiu muito com o pai, ou dormiu muito com a mãe, dormiu entre os pais. Gente, criança tem que ter seu ambiente. A gente precisa dar à criança amor. E sabe quais são as consequências do abuso sexual na infância? Na vida adulta, infelizes, perversos sexuais, pessoas que não conseguem sentir o pré-prazer satisfatório. Ela está sempre nesse início, sempre querendo ser abastecida. Ela pode ter orgasmo, mas não sente prazer. E está sempre buscando, porque foi erotizada. Eu já tive pacientes aqui tão erotizados pelos próprios pais, porque não tinham o cuidado com revistas pornográficas, com filmes pornográficos. Já tive uma paciente aqui gorda mórbida, com quase 160 quilos. E ela me disse, meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, assistia filmes pornográficos, ficava se masturbando, e eu atrás dele, vendo tanto ele se masturbar, como o filme. Como ela recorreu ao abastecimento dela? Através da comida. Comida.
Tem outros que é o sexo, sexo, sexo. E vai para as perversões sexuais. Aí pode nascer a coprofilia, pode nascer a pedofilia, pode nascer cortes de trança, pode nascer a necrofilia. Tantas que hoje se chamam de parafilias, né? Tantas perversões sexuais. Gente, precisa ter cuidado com isso, né? Porque criança não é para ser mexida. Criança é para ser respeitada, amada. Tá sempre vestidinha, sempre arrumadinha, limpinha. E isso é educação sexual. Asseada, né? Seu quarto sempre arrumado. Ela entender onde é que coloca as coisas dela. Isso é educação. E não pense que a gente não está abastecendo emocionalmente. Está. Porque estamos dizendo que ela tem valor, que tudo dela é cuidado, e ensinando valores para ela. Criança é para aprender a orar. Criança é para ser evangelizada, seja em que sentimento religioso for. É católico, leve. É evangélico, leve. É espírita, leve. Para que a criança possa ter o religare de amor. Ela precisa se sentir amada, protegida. E amanhã, quando chegar os embates da vida, que pode ser uma separação, pode ser uma grande perda, pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa, ela saber que tem um religare. Porque a gente vê quando o paciente não tem fé, quando ele nunca foi estimulado a uma fé, principalmente a raciocinada, pode ter certeza que ele demora de sair de uma depressão, ele não vê sentido na vida, ele reclama de tudo, é negativo. Então a gente precisa ensinar tudo isso às crianças, né? Então o abuso sexual da infância é desde a gente erotizar a criança passeando nu dentro de casa, né? Fazendo com que a criança se excite com coisas que não pertencem a ela, né? Mandando a criança se rebolar, dançar freneticamente com essas músicas que cada vez mais a gente vê aí, que são excitações sexuais, sem mínimos valores educacionais. Então, o vídeo do dia de hoje é justamente para a gente falar desse momento, que é um momento muito infeliz, quando a criança é abusada sexualmente. Já tive pacientes aqui de serem abusados por o melhor amigo da família. Uma certa vez uma menina veio para um congresso aqui em Salvador e ela me acordou 5 horas da manhã, nem me conhecia, né? Mas ela tinha meu telefone e ela me acordou 5 da manhã porque entrou em pânico no hotel. Quando eu comecei a tratá-la aqui no consultório, eu percebi que esse pânico era justamente porque ela tinha sido abusada pelo melhor amigo do pai dela. Então, gente, olha, a gente precisa ter muito cuidado com nossas crianças, né? Criança, adulto de amanhã. E vai levar os traumas, vai levar os recalques, as revoltas. E se o adulto ainda faz de conta, e quantos pais que fazem de conta que é mentira? Padrastos que às vezes invadem as crianças, que não é filha dele, não é filho dele, abusa sexualmente, e mães que dizem à criança calha a boca, é mentira, para não perder aquele homem. Gente de Deus, gente de Deus. Já tive adolescentes aqui que foram postos para fora de casa, para irem morar com os avós, com tia, com a melhor amiga da mãe, porque o homem dela invadiu a criança e ela simplesmente bota o filho para fora. Não, então é você que está me causando problema, não é o meu homem, né? Por quê? Porque às vezes depende sexualmente, depende financeiramente, ou porque não sabe realmente ficar sem ninguém, ficar sem um homem. Ainda tem gente assim, dependente emocionalmente, desiste dos filhos por causa de um homem ou por causa de uma mulher, né? Então tenha um bom dia, que Deus nos abençoe, que possamos fazer uma sociedade mais justa, amando nossos filhos, respeitando as crianças, sendo elas nossos filhos ou não, temos a mesma obrigação, né? Porque nós precisamos também chamar a atenção quando alguém está errado com seus filhos.
Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima quinta-feira, com um novo assunto, que com certeza eu vou receber pelo Messenger as mensagens, tá? Ó, um beijo grande. Até a próxima.